Fala, meus elétrons, tudo positron? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é fundamental para qualquer pessoa que trabalhe com química, que é a tabela periódica. Ela é a ferramenta fundamental que ajuda todos os profissionais da área da química. Vamos aprender um pouquinho sobre o que é a tabela periódica? Quando a gente fala de tabela periódica, instintivamente a gente tem que falar sobre elemento químico. A gente já falou sobre elemento químico em outras aulas, mas vamos só dar uma lembrada? Elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons dentro desse núcleo. Então, por exemplo, hidrogênio possui número atômico 1, ou seja, tem um próton no seu núcleo. Sódio tem número atômico 11, ou seja, 11 prótons no núcleo. Urânio, 92, ou seja, 92 prótons nesse núcleo. Hoje, são conhecidos cerca de 118 elementos químicos, entre elementos encontrados na natureza, os naturais, e os elementos artificiais, que foram feitos pelo homem. Galera, quando eu tenho tantos elementos diferentes, eu posso ter o quê? Propriedades diferentes. Eu tenho 118 elementos que podem ter propriedades muito semelhantes ou muito diferentes. Como é que eu organizo tantos elementos? Será que essa organização ela surgiu de um dia para o outro? Ou ela levou um tempo para ser construída? Vamos entender um pouquinho essa ideia? Bom, eu vou colocar para vocês uma linha de tempo aqui, tá? Nessa linha de tempo, a gente vai voltar lá para o ano de 1770. Até esse ano, não existia nenhum tipo de classificação dos elementos conhecidos. Porque já se conhecia alguns elementos, por exemplo, o ferro, o cobre, que são elementos lá da época do homem, da época do bronze, da época do ferro, da antiguidade, eram elementos conhecidos. Então, até essa época, não se conhecia uma organização desses elementos. Um pouco depois, em 1789, Lavoisier, o pai da química moderna, separa os 30 elementos conhecidos em dois tipos, metais e ametais. Então já começou uma pequena divisão sobre os elementos que se conhecia. Então uma vontade de se ordenar. Um pouco depois, em 1808, Berzelius, que foi um grande químico também, ele cria a divisão dos elementos a partir das massas. Então ele tenta separar os elementos a partir da sua massa atômica. Um pouco depois, um outro cientista, um outro químico chamado Dobenheimer, ele tentou agrupar os elementos em tríades, ou seja, em grupos de 3 elementos que possuíssem propriedades semelhantes. E isso era uma organização mais completa do que se tinha até agora. Poucos anos depois, em 1862, Champcotois ele criou o método de organização chamado parafuso telúrico, aonde você colocava os elementos químicos em ordem de massa, mas de forma helicoidal. Então ele tentava procurar uma organização espacial para esses elementos, e todo elemento que tivesse propriedade semelhante, ele colocava numa mesma linha. Só que esse tipo de organização tinha muitos erros, porque não conseguia compreender a realidade de diversos elementos. Então não foi uma tabela que foi bem aceita. Cerca de 2 anos depois, Newlands ele começa a colocar os elementos em ordem crescente de massa. Então agora ele tem uma nova organização que ele vai colocar do menor para o maior. E isso modifica a relação desses elementos, porque agora você tem mais elementos, muito mais elementos, e você precisa de uma organização um pouco mais específica. Então essa colocação em ordem de massa, ela muda muito o tipo de pensamento que se tinha naquela época. Com isso, você dá brecha para novas descobertas, novas organizações. Por exemplo, em 1865,
Odlin, ele pega essa ordem crescente de massa e divide em 13 grupos. Só que esses 13 grupos tinham alguns problemas. Por quê? Porque não conseguia obedecer às propriedades. Você via que dentro de um grupo tinha algumas falhas. Então ainda não era um modelo muito bem aceito. Com isso a gente muda o quê? Para o ano de 1869, que foi o ano da grande revolução da química. Nesse ano, 2 cientistas trabalhavam ao mesmo tempo em locais diferentes, Mayer e Mendeleev. Mayer, ele conseguiu trabalhar com a ideia de periodicidade e volume atômico, ou seja, ele conseguiu separar os elementos a partir de propriedades semelhantes e com seu volume atômico, que é uma metodologia um pouco diferente do que se estava fazendo. Já o grande nome da tabela periódica, o fundador da tabela periódica que a gente usa até hoje, foi Dmitry Ivanovich Mendeleev. Esse russo, que além de fazer a tabela periódica, também criou algumas bebidas muito conhecidas, por exemplo a vodka, você tem que o Dmitry, ele organiza a tabela através da massa, só que ele coloca em colunas. Quando ele coloca esses elementos em colunas, ele consegue prever propriedades de substâncias, de elementos que ainda não tinham sido descobertos. Então a organização do Mendeleev, ela foi tão certa que ele conseguiu ter uma grande previsão tanto das propriedades dos elementos numa mesma linha quanto numa mesma coluna. Então, isso atribuiu ao Mendeleev o Prêmio Nobel de Química. Por quê? Porque ele conseguiu fazer essa organização de maneira muito revolucionária do que os seus antepassados, do que os seus anteriores. Com isso, você tem essa grande tabela, e essa tabela foi aperfeiçoada. Em 1894, o Ramsay ele consegue colocar mais elementos nessa tabela porque ele descobre os gases nobres. Então a tabela de Mendeleev agora fica mais completa por causa desses gases nobres. Mas ainda tinha alguns furos nessa tabela do Mendeleev. Tinha alguns problemas porque alguns elementos químicos possuem a mesma massa. Então, um pouco depois, em 1913, Moseley ele tem uma outra ideia genial. Ele consegue mostrar que esses elementos eles não estão distribuídos conforme a sua massa, mas sim conforme o seu número atômico. Ele conseguiu ver a carga desses elementos, dos 63 elementos que a gente tinha naquela época, e colocou esses elementos em ordem crescente de número atômico. Então, com isso, você tem agora uma tabela extremamente completa e realmente que demonstra as propriedades desses elementos. A última grande modificação que a gente teve na tabela periódica foi no ano de 1940, com o Seaborg. O Seaborg ele conseguiu trabalhar com elementos transurânicos, ou seja, elementos que têm número atômico maior do que o urânio. E ele reconfigurou esses elementos para fora da tabela periódica. Então agora as propriedades estão muito mais corretas. Então essa tabela que a gente usa hoje é uma tabela que foi montada através dos anos. Então você tem aperfeiçoamento de ideias. Galera, nesse primeiro vídeo eu só quis mostrar para vocês que a tabela periódica ela não surgiu de um dia para a noite. Ela foi construída ao longo do tempo. Você tem quase 300 anos desde a primeira organização. Então, ela é uma tabela que foi construída ao longo do tempo porque elementos foram sendo descobertos ao longo do tempo. E a ciência funciona assim. Um aperfeiçoa o trabalho do outro. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos no elétron.